bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no primeiro dia da maratona de lives do mês de abril. Para quem está acompanhando, hoje cedo já tivemos live e hoje vamos nesse ritmo até às 11h30 da noite com muito sorteio, muito bate-papo e, claro, muito livro, né, gente? Lembrando que a maratona vai até o dia 14, sexta-feira. E aí depois a gente para e só volta em maio, tá bom? A gente teve um probleminha aqui com a internet ou com a conexão. Eu não sei o que foi, um retorno. E aí eu decidi tirar tudo e voltar. Vamos ver cadê a nossa autora? Que assim que ela entrar, a gente já convida. Roberta, querida, um beijo. Lembrando que vai rolar sorteio nessa live e muitos sorteios ainda até o dia 14, sexta-feira, tá bom? Muito bem. Enquanto a nossa autora não entra, vou dar os recadinhos aqui. Tá rolando aí a ação beneficente no podcast, onde livros serão doados para o estado do Amapá, para uma escola. A professora Andréia Paula entrou em contato comigo pedindo, enfim, uma parceria para que a gente possa movimentar uma doação para a escola no Amapá. Eu vou deixar todos os contatos, inclusive o Instagram da professora. Ela estará aqui com a gente essa semana conversando sobre a doação. Você que é autor, você que é autora, leitora, seguidora, ouvinte, e tem livros que quer, sei lá, doar, enfim, passe para frente, doe para a escola. Eu vou deixar tudo anotadinho aqui na live. Qualquer coisa pode mandar direct que eu tiro as dúvidas de vocês também. A nossa escritora entrou aí. Mara, querida, vou aceitar aqui. Ih, sim. Agora, tá me ouvindo? Melhorou? Tô te ouvindo, muito alto até. Nossa, agora melhorou bastante. Então, né? Tudo bem, querida? O que a pressa e a desespero não faz, né? Mexi em tudo que da filha depois, tem que arrumar as coisas. Achei um fone de ouvido. Tudo bem? Tudo ótimo. E contigo? Que maravilha! Primeiro, antes da gente começar essa live, essa sua primeira live literária, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade, pelo tempo, de você vir aqui falar sobre o seu livro. Muitíssimo obrigada, tá? O agradecimento é mútuo, é mútuo. Maravilha! Você é de qual lugar do Brasil? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Conhece o Rio de Janeiro? Na verdade, é Guaíba, que é do lado, né? Mas a gente fala Porto Alegre, que é mais fácil. Você conhece o Rio de Janeiro? Não, não conheço o Rio. Não conhece o Rio. Esse ano tem Bienal aqui no Rio. Você pretende vir? Vamos ver, vamos ver. É aquela coisa básica que se generalizou no país. Eu sou professora. Professora, a gente tem que planejar as coisas com muito tempo de antecedência, porque as passagens não são tão simples, né? Verdade. E não é só passagem, né? É passagem, acomodação, é ida e volta. Realmente, vir a um evento imenso como esse requer planejamento. Você falou que é professora. Você é professora de quê? Eu sou graduada em Educação Física, eu tenho especialização em Psicopedagogia, mas atualmente eu trabalho com restauração de livros. Eu tive um acidente que me tirou por causa... Botei uns parafusos nos pés e em 2006 eu fui para uma biblioteca pública e acabei indo para o setor de restauração. Eu faço cursos de restauração desde essa época e é o que eu tenho trabalhado, né? Aí eu já trabalhei no atendimento na biblioteca pública, mas agora eu trabalho numa sala fora da biblioteca,
com restauração de livros. Restauração de livros. Uhum. Como é que isso funciona, Mara? Eu tenho um livro, sei lá, sem lombada, e envio para você. Como é que faz essa restauração? Como é que é esse processo? Depende de cada livro, né? Depende muito do astral da pessoa, meu astral. Né? Se eu estou num alto astral, eu sou restauradora. Se eu estou num baixo astral, eu sou um sapateiro chique. Cada livro é um processo, né? Tem livro que a gente já salvou porque ele caiu dentro da água no barro. Tem livro que você só precisa costurar e recolocar a capa. Tem livros caríssimos de medicina e outras graduações e a capa é colada de um jeito tão ruim que cai a capa logo, aí é mais caro comprar outro livro. Então, cada defeito é um defeito e é um processo diferente de cuidado, né? Nossa, cada livro é um livro e cada problema é um problema, né? Eu imagino o que você não deva pegar para restaurar. Que trabalho belíssimo que deve ser restaurar um livro, né? Um jogo de paciência, eu acredito. Tem muita arte. Bem paciente, várias formas de costura. Cada costura serve para uma coisa. Tem costura que você abre o livro em 180 graus e tem costura que você não abre o livro em 180 graus, né? Livros que o pessoal usa muito para cópias, como livros de ata, que precisa tirar cópias e tal, você precisa costurar de um jeito que dê para abrir, para não estragar a lombada, né? Mas eu posso passar uma dica para todo mundo que ama livro. Lombada, por favor, lombada não é marcador de texto. Lombada não, a orelha. A orelha não é marcador de texto. Porque quando você usa a orelha como marcador de texto, você rebenta a lombada do livro. Orelha não é marcador de texto. Ela existe no livro para pôr mais informações. Não é para usar, porque se você usa ela como marcador de texto, vai rebentar bem no meio da lombada, vai começar a estragar, bem no meio da lombada. Aí independe qual é a idade do livro. Se você usar a orelha para marcar texto, vai estragar a lombada do livro. Aí a dica para os leitores e leitoras assíduas, hein? Cuidado com a lombada e as orelhas. Agora, Mara, me diz uma coisa. Eu estou aqui com o teu livro, Pedro e a Fada dos Campos, de Camaquã. Isso. Como é que surgiu esse nome? O que é Camaquã? E quem é o Pedro? Como é que esse título brotou para a tua obra? Tá. Camaquã é uma cidade a 100 quilômetros de Porto Alegre, da onde é originária a família do meu pai. Né? E fica sonoro, Campos de Camaquã. Usa 2 Cs, né? Campos de Camaquã. Quase quica, né? Campos de Camaquã. Já me perguntaram por que você não fez de Guaíba, porque olha só, Campos de Guaíba, já estraga a onda da palavra, né? Eu amo Guaíba, mas não dava para falar Campos de Guaíba, Campos de Camaquã. É assim, né? E essa obra nasceu eu contando história para os meus netos dormir. Eu criei a fada. E contei histórias para os meus netos dormir num tom né? Reto, para dormir mesmo. E depois eu fiquei com aquela fada na cabeça. Né? Uma coisa meio catilinalha, né? E aí você faz isso e isso, e eu sou a fada dos Campos de Camaquã. E aí acontecia isso e isso, e lá veio a fada dos Campos de Camaquã. E assim foi indo. E aí depois eu fiquei com essa fada e criei a história do Pedro. Eu trabalhei 7 anos em escola rural, a 32 quilômetros do centro da prefeitura da cidade, na divisa com outro município, também zona rural. E eu saía de casa às 6 da manhã e voltava mais tarde, né? E aí o ônibus vai, pega os alunos nos sítios, entra numa estrada,
sai da estrada principal, pega os alunos do sítio, volta, vai na outra estrada, pega os alunos do sítio, volta, e assim vai. E a gente leva 1 hora e tanto para chegar na escola. Chegava na escola às 8 horas. E eu via aqueles alunos, às vezes, de época de chuva, porque eles caminham até o local onde o ônibus vai. Nem todos o ônibus consegue pegar na porta de casa, né? E eles caminham naquela estrada. E aí tu vai vendo aquelas estradas de barro, aquelas estradas que a gente fala coxilha, seriam colinas, né? Que passam no meio das colinas, das plantações. E vai vendo aquela paisagem durante 7 anos, de manhã cedo, no nascer do sol. Aquilo vai botando a zona rural dentro de você. E aí ficou. E aí eu criei o Pedro, conto a história do Pedro, e ele encontra a fada dos Campos de Camacuã. Que delícia! O teu livro, ele é para qual idade? Olha, eu sou uma pessoa um pouquinho contrária a essa divisão por faixa etária. Porque assim, não, mas criança pequena, abstrai sim, ela sabe de fada, se ela sabe de fada e sabe de duende, sabe de príncipe, sabe de princesa, que não tem nada a ver com a vida da gente, não moramos na Europa e não moramos numa monarquia, ela sabe, né? E tá aí os desenhos animados para botar essas coisas no universo delas. Então eu não divido assim, né? Ele fala de um menino de uns 12, 8, vai de 8 a 12 anos, mais ou menos, pelo que ele faz e cuida dos irmãos. Então, fala de um menino de uma certa idade, seria o irmão mais velho, né? Mas as crianças podem imaginar, né? Tá aí o Chico Bento vai dizer que a zona rural também bota dentro do coração da gente, né? E era o Zeca Tatu quando eu era criança, antes do Chico Bento, enfim. Vai de como se conta. Eu digo isso, né? A idade vai de como se conta. Porque conto infantil, conto de fada, quando nasceu para adulto. E a gente vê tantas histórias que as pessoas dizem que é infantil, mas que serve tanto para adulto, quanto para idoso, quanto para criança. Então, hoje, essa inclusão literária é muito legal, é muito boa. A Amy está falando aqui, hoje em dia, as crianças estão nascendo mais desenvolvidas do que a gente que é adulto, é verdade. Às vezes eles vêm com umas perguntas que a gente roda cortado para conseguir responder, né? Ele é uma homenagem, né? Até eu coloco na sinopse do livro, ele é uma homenagem a quem caminha com o nascer do sol, né? É uma homenagem às crianças da zona rural, né? Mas também vale para as crianças da zona urbana, porque é universal, porque fala de saudade, porque fala de amor, porque fala de muita coisa. Muito bem. Agora, o teu livro, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, essas últimas semanas. O teu livro, ele é uma publicação por editora, ou ele é independente? As duas coisas. A editora Sob Medida, ela é uma editora sob medida. Então, não é uma editora que me contratou, que comprou o livro, né? Na verdade, eu contratei a editora para fazer o trabalho de editoração. Então, é daqueles livros que o autor faz o autor-trocínio, né? A gente faz um maratrocínio, no meu caso, né? A gente banca o livro da gente para colocar. Então, é uma editora, porque ela é uma editora que está entrando no mundo dos infantis, né? E com muita propriedade, com muito cuidado, né? E ela vai fazer o lançamento do livro. Mas é um livro bancado pela minha pessoa, não é bancado pela editora. É como se fosse serviços editoriais, na verdade. Isso, né? Isso mais ou menos isso. Isso está cada vez mais comum aí no meio editorial, né?
Esse é o teu primeiro livro que você vai publicar? É o meu primeiro livro infantil, né? Eu já participei de antologias, mas aí é uma coisa mais adulta com temática, né? Uma antologia com uma temática sobre as mulheres, perto do Dia da Mulher, e uma temática sobre as estações do ano, estações da vida, né? Pela editora Contos Livres, né? Olha só, esse aqui e esse aqui, né? E esses dois livros são, né? antologias. São antologias pela editora Contos Livres e eu estou participando de antologias para o meu lado mais adulto, né? E estou fazendo livros infantis. Eu tenho 10 escritos. O segundo está terminando a fase de ilustração, é com ilustração Dani D'Angeli, que é um ilustrador já lançado no mercado há bastante tempo. E é isso, né? Os outros vão à medida que eu conseguir ir colocando. Aqui, você falou da ilustração, né? E eu tô vendo aqui a capa do teu livro. E ela tem a ilustração de uma pessoa, o Taylor Dmitry, é isso? Falei errado? Dimuti. Taylor Dimuti dos Santos. Ele fez a ilustração na capa, dentro do livro, foi em parceria, porque essa capa tá belíssima. A capa é do Dani D'Angeli. O Taylor fez a ilustração do corpo do livro todo o livro, mas ele disse para mim, capa eu não vou fazer, porque eu não sou expert, né? Ele na verdade é um pintor, o Taylor é um pintor, e eu pedi para ele, faz a ilustração para mim do Pedro, faz a ilustração do Pedro. Eu disse, faço, mas na capa não, porque capa tem que ter técnicas para fazer. Então, daí eu pedi para o Dani, que vai fazer a ilustração do meu segundo livro infantil, fazer a capa do Pedro, e aí é por isso. Ele pegou o corpo do livro, leu, estudou as ilustrações e buscou assim, a alma do livro e colocou na capa. Inclusive, a outra parte, né, a parte final de trás também foi como se diz, eu não digo rascunho, uma ideia do Taylor, que o Dani fez a organização ali e colocou nas métricas certas. Agora, esse teu livro está em gráfica ainda, né? Tá para sair da gráfica esta semana, o primeiro. O segundo tá para entrar na gráfica e o primeiro tá para sair da gráfica. Eu vou só aguardar para fazer o lançamento dos dois juntos. A gente tem o livro que vai sair da gráfica agora, que é O Pedro e a Fada dos Campos de Camaquã. Esse está previsto chegar quando? Está previsto para chegar semana que vem. E ele vai estar à venda onde? Ele vai estar à venda online, né? Aí vai pelo Instagram, para começar. Como eu sou uma pessoa que estou começando nesse mundo, eu tenho uma pessoa que cuida de mídias sociais profissionalmente, que é da família, e eu disse, cuida da minha? Ela disse, cuida, mas não me deixe sem substrato, né? Então, no meu Instagram profissional, que é o escritor Amar Oficial, tem uma série chamada Fadas Reais, que eu faço em forma de poemas, profissões que as pessoas, na verdade, são fadas. Então, tem a fonoaudióloga, que foi baseada na fonoaudióloga, uma homenagem à fonoaudióloga da minha neta, tem a psicóloga, tem a arquiteta, tem a Gari, nem toda fada precisa ter curso superior, né? Tem professora, enfim, e assim a gente vai. Então é fadas, né? É fada. Toda mulher é uma fada, né?
Que Toda mulher é uma fada. delícia! Agora, o outro livro que você falou que ainda vai para gráfica, ou Certo. seja, ele já está pronto. É sobre o quê? Na verdade, é a verdadeira história da casa de doces na floresta. Todo mundo fala que aquela pobre velhinha que morava sozinha numa casa que tinha doces, na verdade é uma confeitaria, porque ela era a confeiteira dos reinos, é uma bruxa. Não é, não é. É porque ela era feia, ela era muito feia. E porque, veja bem, nos contos, não é? A vovó da Chapeuzinho morava sozinha, ninguém nunca disse que ela era uma bruxa. Mas ela tem família. Como essa velhinha, coitadinha, não tem família, o pessoal malda, o pessoal gosta de falar. Ela é só uma senhora que mora lá. E aí ela ajuda algumas crianças que ela encontra perdida na floresta. E aí se desenrola a história. Ai, que delícia, gente. Vou contar um segredo. Eu morria de medo da vovó do Chapeuzinho Vermelho por causa do filme de João e Maria. Eu não sei se a galera lembra. Tu Teve um juntou as filme de duas. João e Maria. Sei. Gente, e que eles entravam em aquela bruxa. Então, toda vovó disfarçada de bondade, eu tinha medo. E a da Chapeuzinho Então, Vermelho era uma delas. tá, eu vou te contar uma coisa. Eu sou boa e sou vovó, mas eu não sou bruxa. Tá? Eu sou muito legal, eu sou uma pessoa legal. Mas, na verdade essa pobre senhora, como eu digo, né? O que acontece? Essa floresta é uma enorme floresta que toca nos 4 reinos. Então, as princesas, elas eram vizinhas. Tu fala da Bela, tu fala da Branca de Neve, tu fala da Bela Adormecida, tu fala da Cinderela. Cada uma era numa ponta da floresta, mas era a mesma floresta. Onde ficava o Chapeuzinho Vermelho, onde ficava o Lobo Mau e os porquinhos, era a mesma floresta mágica. Então, ali ficavam algumas velhinhas que moravam nas cabanas. Inclusive, tem uma cabana que foi abandonada por umas velhinhas também que criaram a Bela Adormecida, não é? E essa cabana abandonada, porque elas foram morar no castelo, a velhinha da Casa de Doces, com a ajuda das princesas, transformou num orfanato. Para onde ela leva as crianças, não é? Que ela acha perdida. Então, por isso que diziam que as crianças sumiam, mas não é. Ela ensinava confeitaria, os meninos aprendiam marcenaria. Então, é mais ou menos isso, sabe? Não é uma maldade, não é, não é. Agora, Omara, me diz uma coisa. Você acha que por você ser professora, estar ali de frente com a criançada, com a educação em si, isso te inspira a escrever histórias infantis? Porque, assim, escrever história infantil tem uma outra pegada. É totalmente diferente de eu sentar e escrever um drama, um romance ou um suspense. Você acha que essa sua ligação que você tem através da sua profissão te inspira a produzir essas histórias? Tá, deixa eu te falar uma coisa. Aos 11 anos, eu entrei para os escoteiros. Mas naquela época, mulher não podia entrar só se fosse chefe de lobinho. Lobinho é escoteiro de 11 para baixo. E é baseado no livro de Mowgli, do Rudyard Kipling. Então, aos 11, eu devorava Kipling umas 50, 60, 70 vezes. Porque eu tinha que contar a história de Mowgli. Então, eu me fiz contadora de histórias quando eu era criança. Porque eu fui contadora de histórias da biblioteca pública. Então, quando eu chegava para as crianças, eu perguntava assim, tu gosta de história? Gosto. Que tipo de história? E aí a gente escolhia, junto com as crianças, a história que elas queriam. E eu chamava isso de contação orgânica, porque eu não precisava de uma professora levar uma turma e ter um palco. Fosse uma criança e sua mãe. Eu sentava com elas e eu contava.
eu sempre perguntava, mamãe tem tempo? Então, posso contar uma história? Que história você conta? Chegou uma menina que queria uma história sobre cristal. Ela gostava de pedras cristal. E eu achei um livro que falava sobre a criação dos sapatinhos da Cinderela. Eram sapatinhos de cristal. Então ela ficou encantada. Né? Então, eu acho que, sendo professora de educação física, eu trabalhei muito com recreação. Eu não fui para a zona dos esportes. Eu fui para a zona da recreação. Recrear, recriar, criar. É um passo, uma escala. E aí a gente ia criando. Eu criava músicas, eu criava paródias, eu criava com eles, e aí a gente vai. Então, como é que se cria contos infantis, né? Se eu não sou mais criança? A gente olha para as crianças, vê o que elas curtem, vê o que eles gostam. Mesmo que eles gostem daquilo que passa na tela, aquilo que passa na tela tem um ponto de conto de fadas. Sim. Sabe? Não interessa se a princesa está no espaço. Sabe aquela série que tem aquele cara que respira mal, assim, todo de preto, e aquele monte de clone branco? Aquela série no espaço? Não. Guerra nas Estrelas? Ah! Tinha uma princesa Leia. Sempre tem. Muito bom, gente. Né? Eu sempre aparece uma princesa, né? Você tocou num ponto bom aí, né? Criar esse mundo imaginário, saber o que as crianças estão assistindo, vivendo, porque cada geração tem o seu personagem, tem os seus heróis. Para você construir, por exemplo, a história do Pedro, né, que é o livro Pedro e a Fada dos Campos, qual foi para você a parte mais difícil? Você acha que criar um personagem como Pedro, abordar a zona rural, por exemplo, inserir numa história infantil, qual foi para você o processo mais difícil da criação do teu livro? Pedro tinha uma grande tristeza. Por mais que ele fosse feliz, ele tinha uma tristeza no coração. E foi o encontro com a fada, né, esse encontro inesperado, que ajudou ele a resolver essa tristeza. Né? Então, essa tristeza do Pedro, para mim, foi a parte mais difícil. Porque eu via muito isso, das crianças com a mesma tristeza. Se eu contar, vai ser um spoiler daqueles e vai estragar a magia do livro. Mas, assim, tu observa, eu vou para 35 anos de magistério, eu acho. Eu comecei a dar aula em 89, mas eu tenho mais esse tempo de escotismo, que eu trabalhava com as crianças todo sábado. A gente olha para as crianças, para a história delas, cada uma delas tem uma história, e todas elas têm uma tristezinha, aqui ou ali, que é a saudade. Saudade de alguém. Saudade de alguém que foi, ou saudade de alguém que não vem mais, os pequenos lutos, os grandes lutos, a separação dos pais, a gente que veio da Bahia para o Rio Grande do Sul e a família ficou na Bahia, a grande tia, o grande tio. Então, essa saudade, né, na zona rural tem muito a troca de empregos, eles trocam muito de acordo com a safra, eles trocam muito, eles saem de um lugar, vão para o outro, aí eles vão construir novos amigos, eles vão construir nova, sabe, mas deixaram a família lá e vai a família deles pequenininha, né? E aí quando eles formam uma amizade, é transferido de novo. Aí vai construir novas amizades. Então agora a tecnologia veio para ajudar isso, né? Eles não têm contato com os amigos que fizeram. Eu sofri muito isso na minha infância. Quando eu formava um grupo de amigos, meu pai era transferido.
Aí a gente fazia novas amizades, aí a gente era transferido de novo. Né? Quem é filho de militar também sofre muito isso, muita viagem, muita troca de lugar. Então, dá isso, né? Quando de repente a mãe da amiga não pode mais pagar o colégio e troca a amiga de colégio e aí se distancia. Então, eu acho que essas tristezas, eu chorei quando escrevi. Tem histórias que eu escrevo e choro quando escrevo. A gente coloca muitos sentimentos nos nossos personagens e isso reflete nas próprias experiências. É por isso que quando a gente lê um livro, a gente sente verdade nas palavras e a gente sente o que os personagens estão sentindo. Agora, Omara, antes de eu ler aqui a sinopse do livro, a gente vai fazer sorteio, né? Pode fazer o sorteio. Manda para mim depois o endereço de quem ganhou, o WhatsApp de quem ganhou, não sei como você faz. Físico e de e-book, é isso? De livro físico, porque eu ainda não tenho habilidade cerebral para incluir essa tecnologia do e-book na minha palavra. Vão fazer? Vão, mas eu ainda não posso prometer isso porque é uma coisa que depende de outras pessoas. Então, eu não posso prometer. O físico eu posso prometer porque depende de mim. O livro físico, a gente vai abrir um sorteio. E o livro físico vai chegar da gráfica, gente, quentinho para o vencedor ou para a vencedora. Eu vou ler aqui a sinopse do livro da nossa escritora e aí a gente abre o sorteio do livro físico. Pode ser, Mara? Pode, a gente sorteia um de cada. 2 sorteios. Dos 2 livros, é isso? Um de cada. Um do Pedro e o outro da Casa de Doces na Floresta. Ai, que maravilha! Deixa eu anotar aqui. Então, gente, vou ler aqui para vocês a sinopse do livro do Pedro, tá? O nome do livro é Pedro e a Fada dos Campos de Camaquã. Deixa eu ler aqui para vocês, deixa eu abrir aqui. Pedro morava na zona rural e guardava uma dor em seu coração. Amava ajudar seus pais nas tarefas, brincava quando dava tempo. Mas o encontro inesperado trouxe a solução para sua tristeza escondida. Essa história é um poema sobre todos os estudantes que enfrentam madrugada e sol no dia a dia. Ai, que delícia, gente! Você levou quanto tempo para escrever esse livro, Mara? Normalmente, você não sei como é o processo dos outros escritores. Eu respiro, eu baixo a cabeça e escrevo. E psicografa, né? Mais ou menos, é menos de 2 horas. É menos de 2 horas. Às vezes. O livro do Pedro tem quantas páginas? São 32. Curtinho, gente. Vamos abrir o sorteio, então. Então, ó, está aberto oficialmente o sorteio do livro físico dos 2 livros da autora, um de cada. O livro do Pedro e a Casa de Doces. E como é que vai funcionar? Printa aqui a live e manda no meu direct, MoniqueMM18. As 2 primeiras pessoas que fizerem isso vão ganhar o livro da nossa autora. O livro do Pedro ou a Casa de Doces. Pode ser assim, Mara? Pode ser assim. Eu acho que a primeira pessoa ganha o Pedro, a segunda pessoa ganha a Casa de Doces. Muito bem, justo. Tá certo. Fica direto, né? Quando a live acabar, eu vou entrar em contato e mando para a escritora, que vai enviar o livro para o vencedor ou para a vencedora. O ganhador para a ganhadora, tá? Muito bem. Agora, Omara, me diz uma coisa. Você mostrou aí que você participou de 2 antologias. Uhum. Você participou dessas antologias o quê? Com conto, com poema, com crônica? Eu normalmente vou por conto. Porque eu sempre vou... Às vezes eu tento fazer crônica e quando eu vejo, eu caio no fantástico.
Eu vou procurar. Você pode ler pra gente um pedacinho Posso. do... Eu vou ler para você. Pequena? Eu vou ler para você, deixa eu ver. Esse aqui da Antologia dos Outonos da Vida. Eu participei com 2 textos. Eu vou... Você quer o mais curto ou você quer o mais completo? Ué, se o completo não for muito grande, pode ler. Não, não é muito grande. Então vamos lá. Faz. Eu quero ouvir. Caminhos. Noite. Uma caminhada sob os lampiões da praça antes de dormir, adentrando a rua principal agora deserta. Yara andava pelo calçadão pensando em qual seria seu próximo passo. Seu trabalho havia sido compulsoriamente retirado de sua vida. Isso ocorrera devido a um acidente que lhe impedia de exercer plenamente a atividade que há muito resolvera que seria seu caminho. Preparares a vida toda, desde os 4 anos, ensinar crianças. Não importa, dizia uma voz dentro de si, enquanto 2 lágrimas caíam em seu rosto. Há outros caminhos na vida. Um problema em suas cordas vocais e uma surdez que foram aparecendo com o tempo. Os problemas de visão. Seu corpo estava falhando e ela precisava mais do que sorrisos e afetos como instrumento de acesso aos seus pequenos. Usava muito o movimento e os jogos no pátio, mas a voz que ajudava um tantão não cumpria mais seu papel direito. Lá ia a Chiara fazendo a lista mental. Fonoaudióloga, oftalmo, óculos novos, operar os joelhos. O acidente de carro afetou suas pernas. Teria que operar os 2 joelhos para andar sem dor. A escola ofereceu a ela um cargo na secretaria. Seria mais horas e menos dinheiro, mas ainda teria um emprego. Ela agradeceu, mas fez um acordo e foi demitida, recebendo tudo que teria direito em uma demissão depois de tantos anos. Agora estava buscando aposentadoria. Já tinha mais de meio século de vida. O advogado disse que tinha grande chance, uma vez que a voz desgastou na profissão. Ela tinha sorte. Ele fora seu aluno e não queria cobrar honorários. Nem o cirurgião, que era pai de um ex-aluno seu. Mas o anestesista não tinha jeito. Insistia em receber. Alguém organizou uma arrecadação pela internet e já obteve o suficiente para anestesia e um pequeno apartamento. Yara agradeceu e ficou sem jeito de explicar que lhe faltava recursos para pagar o condomínio. Havia uma universidade que lhe oferecera vaga como palestrante. Seria seu plano B, se a aposentadoria por invalidez não desse certo. Com o microfone, quem sabe? Tentaria a de tempo de serviço, quando fosse possível. O Dr. Paulo disse que ela voltaria a praticar esportes e pegar ondas. Só de lembrar, ela abriu um sorrisinho. Nunca fez esporte. E onda, só o micro na cozinha. Yara chegou a casa com uma certeza. Fosse qual fosse o caminho que escolhesse dali para frente, seria um balanço de suas lembranças e novas experiências. Aquela noite, Yara dormiu tranquila. Que lindo! O outro Que lindo, é simples. né, gente? 6 sextando. 6 sextando. Cada década é uma marca. 10. Risos francos de rir com os olhos e gargalhar alegre. 20. Com sonhos. Sonhos livres e ideais abertos. 30. De responsabilidades e andar parceiro. 40. De amizades profundas e raízes fartas. 50. De metas alcançadas e rotas refeitas. 60. Que venha com a alegria do que foi feito e os olhos da mente no presente. O futuro? Passe a cada hoje. Obrigada a todos que fizeram parte de minha vida nestes 59 e nos outros 22. Esses são os textos sobre o outono da vida. Lindíssimo. E não tinha fadas. Muito bom, né, gente? Agora, o Mara me fala uma coisa, com 2 livros aí saindo do forno, qual é o conselho que você dá para escritores que querem ingressar aí nesse mundo louco da literatura através dos livros infantis? Escrevam. Não escrevam tentando dar lição de moral. Quem faz isso é fábula. Só escrevam. Contem histórias.
Não se preocupe se isso é para criança de 6, de 7, de 9, de 12. Deixa quem comprar se preocupar com isso. Só escrevam. Escrevam com o coração. Escrevam como quem conta uma história embaixo da mesa do seu sobrinho. Muito bem. Agora, qual é o teu Instagram para quem quiser te seguir, te conhecer, acompanhar o seu trabalho? Meu Instagram, sabe que eu não sei? Eu acho que é Mara Escritora Oficial ou é Escritora Mara Oficial. É um dos dois. Gente, eu vou marcar a autora aqui na live, tá? Vou deixar ela marcadinha para que vocês possam aí seguir, acompanhar, interagir. Lembrando que os 2 livros da nossa autora, o primeiro do Pedro e a Fada dos Campos, está saindo da gráfica. Então, vocês vão poder adquiri-lo através do Instagram, não é isso, Mara? E eu acho que com Mara Oficial se acha. Mara Oficial se acha. Mara Oficial. Eu vou marcar ela aqui, tá, gente? Lembrando que essa live pode ser assistida pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Um detalhe curioso, posso te dar? Posso te dar um detalhe curioso? Meu Mara tem acento no primeiro A. Eu vi. Eu tenho uma irmã chamada Mara. Ela é a Mara sem acento, eu sou a Mara com acento. Mentira. Sério? Não foi invenção de nome artístico, não. É incomum, né? Mara. É incomum. É incomum. É bom, mas a minha mãe tem 7 irmãs, todas são Maria, né? Então, ela botar 2... Eram uns 3 Mara, mas a primeira faleceu quando era bebezinha, era a primeira filha. Aí a mãe resolveu que todas as filhas mulheres seriam Mara. Muito bem, gente. Lembrando que tá rolando o sorteio dos 2 livros da nossa autora. Só mandar no direct MoniqueMM18. Eu quero o livro do Pedro e a Fada, a primeira pessoa. E a segunda pessoa vai ganhar a Casa de Doces, tá? Mara, querida, você sobreviveu aí à sua primeira live literária. Foi difícil? Não, você é uma entrevistadora maravilhosa, deixa a gente à vontade. Eu estava meio tímida, porque eu sou uma pessoa introvertida, né? Eu só me solto no meio dos alunos, né? Vou dar aula. Agora, sala de professores, eu sou mais quietinha. Sou tímida, na frente do microfone eu sou tímida. Foi ótimo. Eu quero muito te agradecer pela sua disponibilidade, dizer que você é uma graça de ser humano, que você tenha todo o sucesso do mundo, que os seus livros alcancem corações, suas palavras, suas antologia, porque a gente percebeu que você tem esse sabor de tocar a gente. Você leu aí, emocionou meia dúzia, todo mundo aí na live que está nos assistindo, os comentários não deixam mentir, e te dizer que eu só te desejo sucesso, hoje e sempre. Para ti também, e para todos que estão na live, para todos os escritores que contigo interagirem, porque é muito importante isso que tu faz para a gente que está começando e também para os que já estão na roda, né, da questão de publicações e tal. É muito importante, porque se ninguém contar o meu conto, eu deixo de existir. Graças aos deuses, Homero existe até hoje. Exatamente. Falou tudo, né, gente? Depois disso, a gente não precisa nem falar mais nada, porque ela já falou tudo. Eu quero agradecer todo mundo que entrou, que participou, que entrou e saiu. Dizer que hoje tem live até 11h30 da noite. Daqui a pouco eu volto. E lembrando que está rolando a doação de livros para uma escola no Amapá, através da professora Andréia Paula, que estará aqui com a gente para falar sobre a doação. Então, você que é leitor, escritor, seguidor, tem livro que quer doar, manda lá a mensagem no meu direct, que eu te passo todas as instruções.
doem livro, incentivem as crianças a lerem cada vez mais, tá? Mara, um beijo, meu amor. Obrigada. Tchau, muito obrigada e um abraço para todo mundo.